Graça e paz, meus irmãos, por graça e misericórdia do Senhor, nós estamos no dia de quarta-feira na casa do Senhor, com o povo do Senhor, para prestarmos um culto de gratidão, de louvor, adoração e também de oração. E quero convidá-lo agora a estar cantando conosco a capela, o hino número 191 do cantor cristão. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria, incomparável graça, cheia de santo amor. Trouxe o bom Salvador. Quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, pois o pecado ovilta, enche de escuridão, alma rebelde errada, sob a maldição. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Na cruz de Cristo, bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Vamos orar. Ó Santo Deus e Pai, no santo e eterno nome de Jesus Cristo, Deus vivo, Deus eterno, Deus bondoso, santo e amado, nós exaltamos, glorificamos, bendizemos e agradecemos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor Deus nos tem dado. Estamos aqui graças ao Senhor, graças ao teu amor, graças à tua misericórdia, graças ao sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz do Calvário, vertendo todo o seu sangue para nos purificar, para nos perdoar, para nos salvar, para nos dar vida eterna, salvação eterna. Ó Senhor nosso Deus, reveste-nos com o teu Santo Espírito. Ó Senhor Deus, entra com a tua porção de graça, de misericórdia, de favor, de bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, que ela não fique acomodada, Senhor Deus, porque agora tem, Senhor Deus, mídia e pode confortavelmente
nos seus lares estarem cultuando também. Que isso não seja, Senhor Deus, maldição, mas que seja bênção, Senhor Deus, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito e por pregarmos por intermédio das mídias. Mas isso não é para comodidade nem comodismo de ninguém, porque a Tua casa, Senhor Deus, é casa de oração. E o salmista disse: melhor estar na Tua casa por um dia do que 1000 anos em outros lugares, incluindo a casa, incluindo o lar. Desperta a igreja, para que a igreja possa ter responsabilidade, possa ter compromisso e possa ter também, meu Deus, maturidade cristã, espiritual, na fé, no compromisso com o Senhor, com a Tua palavra. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, estar cantando o hino 192. Hum. 192. Amém? Cristo veio dos santos céus, veio do mal salvar-nos, dado foi pelo amor de Deus em nossa redenção. Por Jesus somente salvo está o crente, só por Jesus é que nós somos salvos, só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo, compaixão sem igual mostrou a todo pecador. Sim, por sua morte temos vera sorte, só por Jesus é que nós somos salvos, só por Jesus é que nós somos salvos. Nossas obras são sem valor, e a dor pode a paz ganharmos. Nossas obras são sem valor, para o perdão comprar. Sem pagarmos nada, vida nos é dada. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Confiados em Cristo já, pleno perdão nós temos. Fez-nos nosso Pai Deus Jeová, filhos por adoção. Salvos nele estamos, glória a Deus rendamos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Eu queria convidar o irmão Sebastião para vir à frente e orar ao Senhor nesta hora. Irmão Sebastião, venha orar ao Senhor e agradecer a Ele por estarmos na sua casa, junto ao povo dele. Maravilhoso e eterno Deus, Jeová Todo-Poderoso, Deus Criador e Sustentador de todas as coisas. Nesta noite, Pai, estamos aqui na Tua casa, Pai, para prestar um culto somente ao Senhor, porque só o Senhor é digno
de todo louvor, honra e glória. Aleluia. Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos aqui na Tua presença, Pai, na Sua casa de oração, Pai Santo. Abençoe, Senhor Deus, a cada irmão que aqui chegou, Pai Santo. Continue a derramar da Sua graça, da Sua misericórdia sobre as nossas vidas, porque nós somos necessitados do Senhor, Pai Santo. Obrigado pela Tua igreja, obrigado pela vida do nosso pastor, Pai. Que o Senhor Deus dê vida e saúde a ele, Senhor Deus, a família dele também, Pai. Que ele possa continuar a pregar o Teu Evangelho. Amém. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado pela chuva que cai. Obrigado porque o Senhor Deus é um Deus que nos sustenta. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Louvado seja o santo e eterno nome do Senhor. Os irmãos podem assentar-se. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós estamos estudando a palavra de Deus, de livro a livro, de capítulo a capítulo, e de versículo a versículo. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós vamos começar hoje a estudarmos o capítulo 7, que fala acerca de Jesus e seus irmãos. Fala do tempo em que Jesus permaneceu na Galileia, que foi do mês de abril ao mês de outubro, e da festa da Páscoa, do Pessá, da festa dos judeus, até a festa dos tabernáculos. E a hostilidade contra a pessoa de Jesus Cristo estava aumentando, não por parte da multidão, mas por parte dos fariseus, por parte dos religiosos, dos líderes religiosos, que procuravam a todo custo matá-lo. Jesus já havia deixado Jerusalém na Páscoa e ido para a região da Galileia, porque já começara ali há algum tempo atrás, desde que ele expulsou os cambistas do templo, dizendo a eles que eles faziam da casa do pai dele casa de negócio, e aquela casa ela foi designada, consagrada para ser casa de oração. E a partir daí começa uma perseguição à pessoa de Jesus Cristo. Porque muitas são as motivações que levaram os líderes religiosos, primeiro, por não reconhecerem Jesus como Messias, como Cristo, vindo de Deus. Segundo, porque os ensinos de Jesus Cristo contrariava os ensinos que eles tinham e a vida que eles levavam e a forma como interpretavam a lei de Deus, escrita com o seu próprio dedo nas duas tábuas de pedra, e que é tida como lei mosaica. Então eles já haviam adulterado os 10 mandamentos, eles tinham práticas religiosas e diziam ser de Deus, mas se fosse de Deus
e cumprisse o propósito, o desígnio de Deus, Jesus Cristo não teria vindo naquela época, tida como plenitude dos tempos. E Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido, incluindo ou inclusive os da religião judaica, que ostentavam em si mesmos como sendo a única religião que tinha adoração perfeita a Deus, obediência perfeita a Deus, conhecedores da Torá, dos ensinos, eram religiosos, mas eram carnais, não eram espirituais. Tanto é que o próprio Deus lhes diz: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, nós vivemos dias ou tempos, e agora no pós-modernismo, onde esta prática é vista ou praticada da mesma maneira. Falamos, dizemos que nossa igreja, nossa religião, nossa denominação é a verdadeira, e às vezes dizemos só da boca para fora. Dizemos que somos de Deus, que obedecemos a Deus, que adoramos a Deus, que servimos a Deus e que prestamos culto a Deus, mas o nosso coração distante de Deus. Amados, não nos esqueçamos do pedido de Deus à humanidade: filho meu, dá-me o teu coração. Amados de Jesus Cristo, nós não precisamos conhecer a Deus pura e simplesmente do intelecto, mas nós precisamos crer com o nosso coração e ter Jesus Cristo entronizado no centro da nossa vida. Então, está escrito na palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 7, dos versículos de 1 a 6. Vamos ler. Depois disto, andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que, procurando ser conhecido, faça alguma coisa em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos de sangue criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Ó Jesus querido, ó Jesus amado, que vive e reina por todos sempre. Fato narrado por teu discípulo, o discípulo do amor, João.
o apóstolo João. Coisas que viu e ouviu e testifica na tua palavra. Agora nós, há mais de 2000 anos distantes deste fato, pregamos na tua igreja e aos teus servos espalhados sobre a face da terra os teus feitos, o teu evangelho, a tua divindade, a tua santidade, os teus ensinos e o teu sacrifício em favor da humanidade. Resgata-nos por graça e misericórdia e favor e amor, e nos ilumina com o teu Santo Espírito, no santo e eterno nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados do Senhor Jesus Cristo, Jesus está na Galileia desde o mês de abril, desde a Páscoa, quando havia ensinado no templo e ali procuravam já matá-lo. E ele se refugia na região da Galileia e opera sinais, maravilhas e prodígios e ensina o caminho da salvação, que é Ele. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E ele está enfrentando na região da Galileia oposição, está enfrentando na Galileia pessoas que estão se apostatando por descontentamento com o Evangelho, porque esperavam em Jesus alguma coisa terrena e política, mas como ele diz que o reino dele não é deste mundo, que ele tem um outro propósito, e o Evangelho dele não tem nada a ver com a religião, com aquilo que as pessoas vivem. Então Jesus passa a fazer oposição, não por ser de esquerda, mas por ser Deus Salvador, e ver que aquele povo estava em direção ao inferno, mesmo dentro da religião monoteísta, que se diziam ser pertencentes a Deus, conhecedores da lei, praticantes da lei, mas inimigos de Deus por não cumprirem, por não fazerem a vontade de Deus. Os servos do Altíssimo, para nós entendermos a carreira cristã, para nós estarmos com a nossa vida no altar do Senhor e sermos de fato de Jesus Cristo, é necessário que as escamas dos nossos olhos sejam tiradas por milagre do Senhor Jesus Cristo, que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos a toda a palavra de Deus, literalmente pregada, literalmente lida e compreendida, entendida, seguida, para a mudança de transformação do nosso viver em pecador perdido para pecador remido, em perdidos sem Deus e sem salvação, para remidos e redimidos em Cristo Jesus.
Os servos do Altíssimo, Jesus era tão incompreendido que a incompreensão dele e a oposição dele começava dentro da sua própria casa. Os seus irmãos estão tentando dirigi-lo, porque entende que Jesus precisa ser visto. E lá em Jerusalém, distante a 66 quilômetros de onde ele estava, ali haveria uma incursão de muitos dos judeus, e já que ele queria mostrar-se, e aqui esse mostrar-se é na compreensão de seus irmãos para que tenha adeptos e seja compreendido, tentam dirigir a Jesus, mandando Jesus ir a Jerusalém. Às vezes nós, crentes do terceiro milênio, usamos do expediente dos irmãos de Jesus Cristo para que Jesus Cristo nos favoreça, indo aonde a gente quer que ele vá. Não são poucas as orações feitas nas casas, nas igrejas, de servos do Senhor, orando fervorosamente: Senhor Jesus Cristo, vai lá na cadeia e visita os presos. Senhor Jesus Cristo, vai lá nos hospitais e visita os doentes. Senhor Jesus Cristo, vai lá. Então os irmãos de Jesus Cristo estão tentando dizer para Jesus Cristo aquilo que ele deveria fazer, sem respeitá-lo, que ele é Deus encarnado e que a sua vontade é perfeita, e ele é conhecedor do tempo, tanto do Cronos como do Kairos. Ele sabe a sua hora e ele não foge aos seus compromissos. Ele é santo, responsável por aquilo que ele veio fazer, sem errar, sem transgredir e sem ser omisso. Jesus nunca se negou a fazer a vontade do Pai. E ele disse: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Então, Jesus Cristo não veio à terra para fazer a vontade de ninguém, nem mesmo de seus irmãos. Por quê? Porque os seus irmãos não criam nele. E mesmo se crescem nele e o mandassem, ninguém pode mandar em Deus. Deus é Senhor absoluto, e é Ele quem manda, e obedece quem tem juízo, quem crê. Ter juízo aqui nada mais é do que crer de todo o coração. Oh, amados do Senhor, por estas e outras questões, a hostilidade contra o Cristo vai se multiplicando. E aqui do versículo 1 ao versículo 8, nós podemos ver o transcorrer destas coisas, destes fatos, que culminaria, não no mês de outubro, na festa dos tabernáculos, e nem na outra Páscoa, que viria 6 meses depois do mês de outubro, no mês de abril, no sacrifício que Jesus Cristo, de forma voluntária, se deixaria ser crucificado para redimir a humanidade, para salvar a humanidade. Deste ponto em que Jesus está sendo impelido pelos seus irmãos a fazerem aquilo que eles achavam que Jesus deveria fazer, há 1 ano do Gólgota, há 6 meses do Gólgota.
um ano se passara desde a Páscoa que ele sai para a região da Galileia e agora está voltando no tempo dele, no Kairos dele. As pessoas usam do expediente humano, vamos entender. Há poucos dias atrás estávamos no domingo próximo passado, dia 15, em dia de eleições municipais. Imaginemos que isso fosse dia de eleição para presidente da República. Um dia onde as pessoas saem das suas casas para irem até os postos de votação para votarem. É um dia em que aqueles que fazem as suas propagandas e querem alcançarem o pleito, querem serem vistos e notados, pois todas as mídias estarão em foco no candidato, ou para elevá-lo ou para depreciá-lo e para diminuí-lo. Então, já que é a festa dos tabernáculos em Jerusalém, é lá que ele tem que se mostrar, é lá que ele tem que operar os milagres, é lá que ele tem que fazer essas coisas, porque na região que ele estava havia pouca gente, ele já havia alcançado a todos, então já não era mais necessário a sua presença ali. Então é para lá que ele tem que ir. Cabos eleitorais de Jesus Cristo. Vai para lá, vem para cá. Jesus não é assim. Jesus faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, porque Ele é Senhor absoluto e sabe todas as coisas. Depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ô amados, Jesus já tinha saído do meio deles. Jesus Cristo não tinha medo de morrer, mas o meio pelo qual Jesus morreria seria na cruz do Calvário, no tempo determinado por Deus. Se ele já escapar, saindo no meio deles quando eles queriam matá-lo, ele não temia a sua morte, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. É com este propósito. E desde a palavra de Deus, a mulher de Adão, a Eva, é a promessa de que da semente da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então Jesus está ali, não apenas para ser crucificado, mas para pisar a cabeça do maligno, para acabar com o domínio de Satanás, para botar termo. O domínio de Satanás é temporal, o domínio de Satanás não é eterno, e o domínio de Satanás está nas trevas, e não aonde há luz. E Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem vem a mim, de maneira nenhuma andará em trevas. Então tem limites da ação do maligno, mas não tem limite na luz de Cristo, porque em Cristo as trevas não prevalecem. E agora, aproveitando disso, repreendo em nome de Jesus Cristo toda a ação de Satanás na vida dos servos de Deus, que fazem parte desta igreja e que fazem parte do Evangelho de Deus, porque o Senhor é a nossa luz. Está repreendido no nome de Jesus, para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. Ô amados do Senhor Jesus Cristo, Jesus era um problema sério para a religião, um concorrente.
Alguém que chegou e contrariou os ensinos que os judeus tinham, que viviam, que criam, que faziam. E, como dizem os nossos amigos católicos, eu vou lá fazer a minha obrigação. E fazem. Como alguns crentes vêm à igreja quando querem e diz: vou lá fazer a minha obrigação. Os amados do Senhor Jesus Cristo, não tem nenhuma religião na terra que é dona de Deus. Deveria ser casas de oração, porque templo somos nós, homens. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita nas denominações. Deus habita no coração do salvo, de todo aquele que é lavado, redimido no sangue precioso de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Mas nós não vamos botar termo à religião, como Jesus não veio botar termo no judaísmo. Ele veio fazer com que os do judaísmo pudessem crer em Deus e crer nele, o Messias, enviado de Deus, o Salvador do mundo. Mas as pessoas gostam mais da rede do que do peixe. Há pessoas que são, eu falo da minha denominação, porque eu estou nela há 60 anos e tenho uma mente, que eu vou dizer, brilhante, porque me recordo, desde o tempo que cheguei na igreja, primeiro dia que fui à igreja, a primeira classe onde eu fui na igreja, a minha primeira professora, recordo de todas as coisas e de todos os professores, professoras, diáconos, departamentos, salas. Tenho a planta da primeira igreja batista de Marília aqui na minha casa, sei a dimensão, sei a esquina onde estava a frente do templo, a porta, o portão, a casa pastoral, em cima, o fundo, o banheiro masculino, a funerária São Vicente, o café Profeta, o mercado na 15 de novembro. Eu sei de tudo, eu lembro de tudo. Não porque sou bem dotado intelectualmente, mas eu me lembro. E eu me lembro, amados do Senhor Jesus Cristo, de todas estas coisas, da maioria das mensagens, embora fosse um moleque travesso. E desde que cheguei à igreja, eu vejo muitas pessoas brigando por denominação. Uns são batistas e brigam com os presbiterianos, usando do batismo. Ah, porque o batismo é por imersão. Ah, é por aspersão. E para os assembleianos, a briga. E as pessoas vão defendendo a igreja. É como as pessoas defendem os times, é como as pessoas defendem os partidos políticos. Então é mais um ponto nevrálgico para distanciamento de pessoas entre si. O amado de Jesus Cristo, deixa eu dizer uma coisa para você: o céu não é batista, o céu não é presbiteriano, o céu não é metodista, o céu não é da Mundial do Poder de Deus, o céu não é da Universal, o céu não é da Igreja Católica e nem Pedro foi o primeiro Papa. O céu não é de igreja nenhuma, o céu é de Deus, é propriedade infinita e eterna e santa morada do Altíssimo. E Jesus Cristo é o Verbo vivo que desceu dos céus para buscar o homem perdido para ser salvo. Eu estou na Igreja Batista e gosto de ser batista porque somos biblicistas. E nós estamos lendo a Bíblia junto à igreja
em todas as mensagens. E algumas pessoas batistas não gostam, porque onde é que já se viu pregar livro a livro, capítulo a capítulo e versículo a versículo de forma textual e expositiva? Isso é cansativo. Não tem outras coisas para pregar? Tem. Mas a nossa única regra de fé e prática não é a Bíblia Sagrada? Está reclamando de quê? Está cansado de quê? Quer o quê? Que eu, depois de velho, vou jogar lavagem em cima do banquete para ficar com esse evangelhozinho aí do faz de conta do outro evangelho, do evangelho da prosperidade, do evangelho do tomar posse? Só se vocês quiserem outro, porque eu não me dou a isso. A Bíblia é a verdade que deve ser conhecida, adquirida e deve ser o objeto transformador de Deus na nossa vida. Tem pastores batistas de grandes igrejas shows, que tem versículos que falam dos homossexuais e que tem que ser apagado, porque são 2, 3 textuzinhos. São 2 textuzinhos que jogam os homossexuais e todos aqueles que amam e praticam iniquidade no inferno. Mas é textos de Deus, é palavra de Deus. Então a gente tem que atualizar a Bíblia. Não, você tem que tomar vergonha na sua cara, endireitar o seu caminho e seguir a Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. Isaías 48, seca-se a erva, murcham-se as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O céu é de Deus. Não é porque a minha denominação tem 100 anos de Brasil, já é dona do céu. Muitos dos seus líderes entrarão no inferno. Muitos dos líderes das outras denominações entrarão no inferno, mas pregaram o evangelho, ou acharam que pregaram o evangelho. O amado de Jesus Cristo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, de todas as línguas, nações, tribos e raças. Porque é só Jesus Cristo que salva. E Jesus Cristo não é da igreja batista. Jesus Cristo é Deus. Dá para entender? Respeito. Vão até o fim, se eles não me cortarem a cabeça. Porque há mais seguidores de Baphomet dentro da cúpula da denominação do que servos de Jesus Cristo. Virou um partido da loja maçônica, e ela está estendida em igrejas que formam triângulos, e que nos dias que não há culto, há reunião dos bodes. Então, assim como havia erro lá na religião dos judeus, há erro também na minha denominação. Eles são poderosos, porque eles vão pegando nos acampamentos de pastores os fleumáticos e aqueles que são bonzinhos e quietinhos, timidozinhos, iniciando eles para as várias lojas de vários líderes denominacionais, e eles são obrigados a votar neles, eles permanecem no poder. Isso é verdade absoluta, e Deus sabe, e Deus ouve, e Deus vê. E vou dizer para você, morador de Barueri, prepara-te para te encontrar com o teu Deus. O inferno está esperando vocês, seguidores de Baphomet. Então, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Nós devemos crer em Cristo, e nem os seus irmãos criam. Mas se os seus irmãos não criam, por que eu vou crer? Se os irmãos dele quiseram ir para o inferno, eu vou querer? Não. Jesus Cristo ele era um problema para a religião, opositor. As multidões o seguiam, tirava da igreja
membresia. Era um evangelho que confrontava a lei, o novo, mas o novo é o caminho que leva o homem ao céu, porque se a religião cumprisse com aquilo que Deus queria, não precisaria de Deus enviar a Jesus na plenitude dos tempos, ou Jesus se oferecer para o envio. Todos os líderes religiosos, tanto de Jerusalém como em toda a Judéia, queriam matá-lo, exterminá-lo, riscá-lo do mapa, mas mal sabiam que ao entregarem Jesus para ser crucificado, este evangelho do reino chegaria a toda língua, a toda nação, a toda tribo, a toda raça, e aí viria o fim. Não é um negócio grande isso? O evangelho de Deus não é tremendo? Jesus volta a Jerusalém para a festa dos tabernáculos, não porque os seus irmãos mandam, seus irmãos foram na frente. Quem não é comigo é contra mim. Por que eu vou andar com quem é contra mim? Jesus não é mais um lá na multidão. Ele é o Todo-Poderoso. E estava próxima à festa dos judeus dos tabernáculos. Nesta festa não ia se mostrar como os seus irmãos queriam, e disseram a ele: sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Quem são os irmãos de Jesus Cristo? E aqui cai, católicos, a Imaculada Conceição. Depois de Jesus, ela teve filhos e filhas. E eu vou dar para vocês aqui o nome dos irmãos de Jesus Cristo, e não das irmãs, porque no judaísmo há um menosprezo para as mulheres. Então, é intitulado, mencionado como irmãs. Em Mateus capítulo 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Até esse Judas é o mesmo escritor do Evangelho de Judas antes do Apocalipse. Mas nesse tempo ele também não cria em Jesus Cristo. 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois vem a este homem todas estas coisas, todo esse poder, toda essa capacidade? Como pode o filho de um carpinteiro ter este conhecimento? Se indignavam, mas não pararam para perceber que, já que eles não tinham explicação de onde vinham, podiam crer que ele era o Cristo, e não criam. E nem Tiago, e nem José, e nem Simão, e nem Judas, e nem as suas irmãs criam em Jesus Cristo. Pode ser que você esteja me vendo, possa estar me assistindo e não crer no que eu estou pregando, porque você não crê em Jesus Cristo. E você pode, diante da palavra que eu disse aí agora, até entrar na justiça, ou fazer o que fizeram com um pastor que pecou há pouco tempo atrás aí. Botaram uma câmera lá na minha face, fazer uma reunião para me tirar da ordem dos pastores. Vocês só não vão conseguir uma coisa:
riscaram o meu nome do livro da vida. Desde criança, eu aprendi com a Celisa, não foi com a Silene nem com a Cileide. Com pena de ouro escrito está, escrito está, escrito está. Com pena de ouro escrito está, meu nome lá no céu. Lá no céu, meu nome escrito está. Lá no céu, meu nome escrito está. Ó amados, eu fui comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo, e em nome de Jesus Cristo eu proclamo o Evangelho de Jesus Cristo. Essas coisas são sérias, e a gente é homem, e a gente é maduro, e sabe que vai morrer, só não sabe do que vai morrer, mas vou morrer. Mas quando eu ressurgir dos mortos, eu serei recebido por Jesus Cristo do outro lado do rio. Ó amados de Jesus Cristo, seus irmãos tentam fazer um acordo com Jesus, mandando-o para longe da cruz, para aparecer na surdina. E Jesus Cristo, ele tinha outro plano, outra forma, outra maneira, que não era compreendido nem pelos seus irmãos e nem pelos seus discípulos. Porque não há ninguém que, procurando ser conhecido, faça alguma coisa em oculto. Aqui na Galileia se fazem estas coisas, mostra para todo mundo. É na perseguição, é na hostilidade, é na incredulidade dos da sua casa, no tempo dele, que ele será visto e a sua obra será manifesta. Amados do Senhor Jesus Cristo, da Galileia a Jerusalém, Jesus e seus irmãos, na Galileia, de abril a outubro, da Páscoa à festa dos tabernáculos, uma tentação por meio dos seus irmãos, é similar àquela enfrentada por Jesus, quando foi transportado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Lá no livro de Mateus, no Evangelho 4, de 1 a 11, nós vemos a tentação de Jesus Cristo. E aqui nós vemos Jesus Cristo sendo tentado por seus irmãos, que são instrumentos do maligno. Jesus já havia dito a Pedro anteriormente, quando Jesus estava falando que ele iria ser crucificado na cruz do Calvário, e Pedro disse: contigo não, Senhor, longe de ti. Ele disse: cala-te, Satanás. Então aqui os irmãos, entendo eu, possuídos pelo maligno, tentando dirigir a Cristo, que é dirigido pelo Espírito Santo, e ele porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. O diabo então se afastou dele por um tempo e volta agora nos seus irmãos. Se nós vermos lá, quando se encerra a tentação de Jesus, vocês que gostam de estudar a palavra de Deus, lá em Mateus 4, de 1 a 11, quando Jesus venceu o tentador, no versículo 11, o diabo se afastou dele um pouco de tempo. Amados, vocês quando são tentados e vencem a tentação, não descansem não, achando que nunca mais serão tentados. O diabo sempre volta ao tentar, porque esse é o ofício dele. Ele é o tentador. Ele tentou o próprio Cristo. Quem dirá a gente que é mísero, pequeno, pecadores que carecem da graça e da misericórdia de Deus. Ó amados do Senhor Jesus Cristo, Jesus nunca veio ao mundo para se aparecer, porque se Jesus quisesse se aparecer, chegaria nesse tempo onde todas as mídias
estão. A plenitude dos tempos não é agora, quando a ciência se multiplicou. A plenitude dos tempos era 2000 anos atrás. Nesse tempo que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscando primeiro o que eram os seus. Mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam. Foi-lhes dado o poder de serem filhos de Deus. Aqueles gentios que eram considerados sub-humanos. É a estes que Deus tem salvado. E quando Jesus fala que o seu tempo ainda não chegou, não seria 6 meses depois da festa do tabernáculo, que este é um dos tempos, mas ainda este tempo não aconteceu, porque ele está falando acerca do milênio, ele está falando acerca de uma palavra escatológica, futurística, mas real a ser cumprida. E nós não entendemos, e os seus irmãos não entendiam, e os religiosos não entendiam, mas este é o plano perfeito de Deus em Cristo, nosso eterno Salvador. Jesus, ele veio ao mundo para ser crucificado. As pessoas gostam das mídias, e nós estamos em uma delas, alcançando pessoas para Cristo, em todos os continentes, mas que é com o Evangelho de Deus, é com a graça de Deus, é com a misericórdia de Deus, por intermédio da palavra de Deus, de forma expositiva, pela palavra, de maneira textual, vale o que está escrito, sem filosofia, sem artimanhas, sem palavras lisonjeiras, mas com verdade, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Amados do Senhor Jesus Cristo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Não é porque os criam que ele não era. Não é porque as pessoas não creem. Não é porque os pseudos cristãos católicos e evangélicos e protestantes não creem. Não é porque ele não seja o Cristo. É porque você é incrédulo. É porque você não tem o selo de Deus, é porque você não é salvo, mas não porque Deus não te ama, não porque Deus não buscou você, porque você é incrédulo, porque você é como Judas, você é filho do diabo, e você está destinado ao inferno, porque você é incrédulo, porque você quer fazer de Deus uma fonte de negócio, porque você quer fazer do Evangelho uma grande fonte de lucro. Se vocês usassem desta presente vida e da riqueza de Deus, que é a sua palavra, para conquistarem o mundo para Cristo, e não estar pensando em enriquecer e ajudar os apadrinhados, nós já estaríamos com Cristo aí às portas. Deus é o Deus longânimo e das oportunidades. E este Evangelho do Reino será pregado em todas as línguas, tribos e nações. E aí virá o fim. Nós temos que pregar a Cristo. Nós não adiantamos e nem retardamos. Deus conhece o tempo, porque o tempo é de Deus, o Senhor do tempo, o Deus do Kairós. Se você crer, você vai ver. Se você crer, verás a glória de Deus e receberás salvação, vida eterna em Cristo, crucificado, sepultado por 3 dias e ressurreto ao 3º dia. Entregue a sua vida a Jesus. Estou aqui como pastor de igreja local, autônoma, em Barueri. Não sei onde você está.
Pode ser que nunca nos vejamos nessa vida, mas só Jesus Cristo salva. E você deve receber um suficiente Salvador ainda hoje. Por que não agora? Receba Jesus Cristo. Deixa eu orar por você. Senhor Deus, tenha misericórdia que creem em tantas coisas, que defendem tantas coisas, mas não te veem como Salvador, como Senhor, como Deus. E não veem no Senhor atrativo nenhum, porque o Senhor não tem nem parecer, nem beleza e nem formosura. Tenha misericórdia, Deus. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos vocês uma boa noite e até domingo, se Deus nos permitir.